Então vamos a Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, ou na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Algumas versões dizem castiçais, outras dizem candeeiros. E no meio dos candelabros semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu quero falar um pouco sobre o Jesus glorificado. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Nós estamos diante da mesa da comunhão, a mesa da Santa Ceia do Senhor. E este é um ato memorial, nós temos que lembrar do nosso Jesus. Mas hoje eu quero lembrar desta visão aqui, a visão do Cristo glorificado. O apóstolo João, o irmão João, um senhorzinho já, ele é o pastor da maior igreja da época, a igreja em Éfeso. Maior número de membros, a maior igreja. Ele é o membro do ciclo mais íntimo dos discípulos de Jesus, dos 3, João. João é aquele que se reclinava, era o que sentava imediatamente ao lado de Jesus, e quando ele se reclinava, ele ficava na direção do peito de Jesus. Esse é João. Mesmo assim, ele se apresenta como irmão e companheiro de vocês. Fosse hoje, ele diria: eu sou apóstolo. Fosse hoje, ele diria: eu sou um bispo. Você sabe com quem você está falando? Fosse hoje, ele diria: eu sou doutor em divindade. Fosse hoje, ele talvez dissesse isso. Mas esse homem aqui, ele diz: eu, João, irmão de vocês, companheiro de vocês. Que humildade bonita, que exemplo a ser seguido. Eu, João, irmão de vocês, companheiro de vocês na tribulação. Sofremos igual todo mundo sofre. Companheiros na perseverança em Jesus, venha o que vier, nós não nos afastamos de Jesus. Chamam a gente de louco, falem o que quiser, mas eu sou companheiro de vocês na perseverança em Jesus. Eu estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus. Alguém pode te acusar de alguma coisa por causa da palavra de Deus? Ou você se enquadra naquele meme popular da internet: se prendessem você, se acusassem você de ser um cristão, você iria preso ou seria absolvido por falso testemunho? Mas esse homem aqui está preso por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus, porque ele não parava de falar de Jesus, porque ele dizia que Jesus era o primogênito do Pai, visto em sua glória por eles no monte da transfiguração. E por isso ele é acusado de subversão da ordem e é preso num exílio político. Preso na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ele diz: achei-me no Espírito no dia do Senhor. Esse no Espírito aqui é um texto difícil de traduzir, mas possivelmente o que ele significa é que João foi arrebatado em espírito.
Ele teve uma experiência como que um transe. Ele saiu de si e foi arrebatado. Nós temos muitas histórias e muitos testemunhos de arrebatamentos assim, de sentidos, de espírito. E ele é arrebatado e é levado para o dia do Senhor. Outro lugar difícil de interpretar aqui no texto. Mas quase com absoluta certeza, esse dia do Senhor não é o dia do juízo que vem sobre o mundo. É o dia do domingo, que a tradição cristã, desde a ressurreição de Jesus, que foi num domingo, consagrou para ser o dia do Senhor. E até hoje, nós cultuamos no domingo e consideramos o dia do Senhor. Então ele se vê num dia de culto, num dia de adorar ao Senhor, num dia que é consagrado ao Senhor. E daí ele fala: e eu vi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Ó, quem me dera ouvir a voz de Jesus. Ele ouve uma voz atrás de si, por que não na frente? Moisés já tinha dito: Senhor, eu quero ver a tua face. E Deus disse: não, cara, mas eu vou colocar a minha mão sobre ti, você vai entrar na fenda da rocha, e depois que eu passar, tu me verás pelas costas. A voz vem pelas costas, e no espanto, João disse que virei-me para ver o que falava comigo. Ele reconhece aquela voz, ele diz: quem é? Tem uma voz falando comigo. E quando ele se vira para trás, ele vê as 7 estrelas, ou os 7 candeeiros. É o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. Ele vê a igreja. Os 7 castiçais são o símbolo da igreja do Senhor. Os 7 castiçais apontam para a igreja como sendo a luz do mundo. A igreja de Jesus, essa congregação aqui, é completa em si mesmo, ao mesmo tempo em que ela é parte do corpo de Cristo. A igreja é luz do mundo. A igreja ilumina a humanidade perdida. E João descobre isso em Patmos. Ele diz: eu vi os 7 castiçais. Eu os vi. João se depara com uma visão luminosa, radiante, brilhosa. São 7 castiçais. Ele vê a igreja. Ele viu você. Ele viu a mim. Ele viu a gente. Não é todo mundo que ele viu. Ele viu os crentes que congregam na igreja. Ele viu aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele viu a igreja, a luz do mundo. E ele viu mais que isso. Ele viu no meio dos castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Ele viu Jesus caminhando no meio dos 7 castiçais. Escute bem, leve a sério a igreja, porque quem anda aqui dentro é o Senhor dos senhores, é o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus, é Ele que anda no meio da igreja. A igreja não está à deriva, a igreja não está largada à sua própria sorte. A igreja sequer é conduzida pelo seu pastor. A igreja é conduzida, sustentada, vigiada, guardada, velada, cuidada pelo Senhor que passeia no meio dos 7 castiçais. Ele tinha vestes sacerdotais. Ainda o mesmo versículo diz: um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares, com vestes compridas de linho fino, a estola sacerdotal, as vestes glamurosas do sumo sacerdote, o linho finíssimo que aponta para a justiça dos santos, a veste pomposa, litúrgica e oficial que aponta para o sacerdócio. Ele é o sumo sacerdote da sua igreja, o sumo pastor das nossas almas. Quando você participar da ceia, lembre-se, você está celebrando a comunhão do corpo, a participação do corpo e do sangue de Jesus, mas ele é este sacerdote vestido com vestes talares compridas de linho finíssimo, um sacerdote eterno, o sumo sacerdote, aquele que está acima de todos e que tem a dignidade de poder usar este traje que somente ele pode usar. O meu terno é uma estopa suja, perto das vestes que João viu em Jesus. Não é qualquer ser que ele viu, foi Jesus.
Eu o vi com essas vestes finíssimas e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. O cinto era usado para manter ereto o sacerdote. Profetas também usavam um cinto de couro. Profetas, sacerdotes, pastores, homens e mulheres de Deus não podem se curvar para sistemas políticos. Não podem se curvar para conchavos sujos, feitos às escuras. Tem que manter a sua integridade, o seu caráter retíssimos. O cinto tinha esse propósito de manter aqueles homens eretos diante do povo. João viu Jesus e não viu com um cinto de couro, o viu com um cinto de ouro, apontando para a sua retidão, apontando para a sua autoridade, apontando para o fato de que ele caminha de cabeça erguida, apontando para o fato de que ele dá passos altaneiros no meio da igreja. É aquele mesmo Jesus que havia dito alguns meses antes, olhando na cara dos doutores da lei, ele disse: quem de vocês é capaz de me convencer de pecado? Isso fala da sua perfeição, isso fala da sua retidão absoluta. João não viu um líder manchado com sujeiras absurdas. João viu o Santo de Israel, o Filho do Deus eterno, o Jesus que é reto, justo e poderoso. Foi ele que João viu. O seu cabelo, a sua cabeça, brancos como a lã, brancos como a neve. Jesus e o Pai são um. Jesus é Deus, Deus é Jesus. Daniel viu o ancião de dias, cabelos brancos. Ezequiel se curvou diante dele. E João disse: o seu cabelo era branco como a lã. Isso aponta para a divindade de Jesus. Por mais que alguns acadêmicos queiram dizer que Jesus foi apenas um grande líder, por mais que José Saramago tenha ganhado prêmio com um livro absurdo e envenenado contra a biografia de Jesus, digam os homens o que quiserem dizer, Jesus Cristo é o ancião de dias, é o Deus que já existia antes da existência existir. Ele era Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora João está na ilha de Pátimos, é arrebatado em espírito, e quando se vira para ver o que fala com ele, dá de cara com um homem cujo cabelo e sua cabeça são brancos como a neve. É o ancião de dias, é o Deus eterno, é poderoso, é criador, não é criatura. Ele está diante do Senhor dos senhores. Seus olhos são como chamas de fogo, versículo 14, que percorrem toda a terra. Perscruta a consciência dos homens, investiga os planos secretos dos homens. Olhos chamejantes, dos quais nada pode fugir, dos quais ninguém pode escapar. E João vê seus olhos como chamas de fogo. Que nossas consciências estejam lavadas no sangue de Jesus, porque seus olhos a tudo conhecem. E João vê mais, ou não é que ele vê mais, ele descreve com mais detalhes. João vê os seus pés são semelhantes ao latão reluzente. Isso fala da firmeza, isso fala da estabilidade do seu reino. Isso diz que ele não escorrega, ele não sente um espinho que lhe furou o pé. Não, Jesus lidera a sua igreja e o faz com estabilidade. As pessoas pensam que vão destruir a igreja, vão quebrar a cara, porque essa igreja aqui foi criada por Jesus, e ele tem seus pés como latão reluzente. A sua liderança é estável, é perene, ela não tem data de expiração marcada, ela não tem prazo de validade que esteja vencendo, não. João viu seus pés como um latão
tão reluzente, e isso fala da firmeza dos passos daquele que caminha por entre os castiçais. Olha, eu queria você imaginando Jesus caminhando aqui nessa noite, e olhando nos nossos olhos, e passando pelo meio da sua igreja. Seus passos são firmes, são estáveis, não estamos à deriva não, nosso líder tem liderança firme. Seus pés também pareciam ter sido refinados em fornalha, o que aponta para o servo sofredor do profeta Isaías, aquele que sabe o que é padecer, e que por isso conhece também a tua dor, se identifica também com a tua lágrima. Nós não poderemos dizer para ele: Senhor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo hoje, porque ele vai dizer: você quer me ensinar o que é sofrimento? Você quer falar comigo sobre sofrimento? Eu fui refinado numa fornalha. João continua a sua descrição, e João volta a falar da sua voz: voz como de muitas águas, voz que ordena todas as coisas na criação, voz que determina o reinado dos reis, o dia que começa e o dia que termina, voz cujas sentenças são indiscutíveis. Coisa boa é o crente procurar a voz de Deus, coisa boa é a igreja querer ouvir a voz de Deus. A sua voz é poderosa como voz de muitas águas, a sua voz é estrondosa, a sua voz tem que ser conhecida. Jesus disse em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. João conheceu aquela voz, ovelhas conhecem a sua voz, e a sua voz é poderosa, a sua voz dá ânimo, a sua voz dá alento, a sua voz dá coragem, a sua voz dá sustento, a sua voz dá capacidade de enfrentar os desafios da vida, porque a sua voz é como voz de muitas águas. E João prossegue na sua descrição e fala da sua mão. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. E isso fala da autoridade que ele tem sobre mim, sobre qualquer pastor. Porque no versículo 20, que nós não lemos e não dará tempo de chegar lá, o próprio Senhor diz: queres saber o mistério dos candelabros e das estrelas? Os 7 castiçais são as igrejas, e as 7 estrelas são os anjos. Os anjos no Apocalipse, há discussão sobre isso, mas a interpretação teológica que eu defendo, que eu abordo, que eu estudo, que eu creio, é que os anjos são os pastores das igrejas. As 7 estrelas são os 7 anjos. Os 7 anjos são os 7 pastores. Quem governa a igreja não é o pastor. Quem governa a igreja é aquele cuja mão tem as estrelas dominadas. Crentes que murmuram fracassam exatamente por isso, porque pensam que quem está mandando aqui é o Esdras. O Esdras é o último que fala e o primeiro que apanha. Quem manda aqui é o Senhor, cuja mão sustenta cada estrela, cada anjo, cada pastor na sua mão. E ai de mim, na falta de zelo, na falta de temor, serei chamado para prestar contas. Ninguém abusará da sua noiva, ninguém brincará com a sua igreja. Então faça apenas a sua parte, porque fique tranquilo, a igreja não começou quando você nasceu, não vai perecer quando você morreu. Quem cuida dela é o Senhor, quem sustenta ela é o Senhor, quem governa ela é o Senhor. A Bíblia diz que é Deus quem dá pastores às igrejas, e Ele os tem na palma da sua mão. A sua mão é poderosa, sim. Mão poderosa fala da capacidade que Deus tem de fazer todas as coisas conforme lhe apraz. Todas as coisas. Soberano, faz quando quer e como quer. Ele pode curar, Ele pode não curar, Ele pode dar vida, Ele pode tirar a vida, e Ele segura as coisas na sua mão sem dar satisfação a ninguém. O profeta se lança em cima do menino, e o menino ressuscita. Davi jejua e ora 7 dias inteiros pelo filho de Batseba, querendo que o menino seja curado, mas o menino morre. Ambos procuravam pelo mesmo Deus. Por que Deus deu vida para um e levou o outro? A Bíblia me ensina, não te interessa. Porque foi isso que Davi disse. Ele olhou para o canto, viu os guardas conversando entre si e disse: opa, tem alguma coisa errada aí. Ele não comia,
Ele não bebia, não falava com ninguém, só orava, clamava, cura criança, cura criança, cura criança, cura criança, cura criança, cura criança, cura criança. De repente ele olha, depois de 7 dias, e ele vê o movimento, ele é esperto, ele diz: ei, o que foi aí? Por acaso morreu a criança? Sim, agora o bicho vai pegar, agora o rei vai quebrar nós. Ela morreu? É morta a criança? Sim, rei, meu senhor, me traz roupa limpa, prepara pão fresco, arruma a mesa, eu vou tomar banho e vou comer. Provavelmente o chefe do pelotão disse: peraí, permita-me, dê-me liberdade. Tu estava até agora num desespero, orando para a criança ser curada. Nós tinha até medo de falar contigo. Agora a criança morre, tu vai comer? Ele fala: querido, eu irei a ela não virá a mim. O que está dizendo? Enquanto houve vida nessa criança, eu creio num Deus que pode curar. Mas agora que ele decidiu recolhê-la, eu me curvo à sua soberania e vou seguir a vida, aceitando a vontade soberana de Deus. Nas suas mãos ele tem as estrelas, nas suas mãos ele tem o governo da vida, nas suas mãos ele tem a regência da história. A sua boca saía-lhe uma aguda espada de 2 fios. Sua palavra, espada de 2 gumes, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir, corrigir, redarguir, capaz de dividir a alma do espírito. Eis a palavra que João vê saindo da boca do Todo-Poderoso, palavra que às vezes é de juízo, palavra que outras vezes é de repreensão, palavra que outras vezes é de conselho, palavra que outras vezes é de admoestação, mas é palavra viva, é espada bigúmia, é espada de 2 fios, é espada que corta, que cumpre seu propósito e que não volta vazia. João viu da sua boca saindo esta palavra. João vê o seu rosto, era como o sol, quando na sua força resplandece, o sol brilha mais que as estrelas, não há estrela capaz de disputar com aquele que a segura. Sim, as estrelas não têm luz própria, mas o sol a tem. Ele é o sol da justiça, ele é a estrela da manhã, e no seu rosto isso está escrito. João sabe, eu estou olhando para aquele que está acima dos astros, acima dos universos, acima das galáxias, acima da humanidade, acima de tudo e de todos. Eu estou olhando para aquele cujo rosto resplandece mais que o sol ao meio-dia. E aí João diz: quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Ó geração arrogante essa de crentes, leva a sua vida como quer, acham que podem fazer o que querem, não conhecem Jesus, porque ninguém pode vê-lo e manter-se ereto diante dele. Ele é o sol da justiça. Seu brilho faz a humanidade desmaiar no chão. João caiu como morto. João perdeu de vez os sentidos. João não se podia manter diante de tal resplendor. João não se podia suster diante de tamanha glória. E João está relativamente habituado a experiências desse nível. João estava no Monte da Transfiguração. João andava perto de Jesus, mas ver seu rosto brilhando mais que o sol, na força da sua luz mais candente ao meio-dia, é demais para um mortal. Ninguém se dirige a Jesus como se a ele pudesse dar ordens. Todos nós nos achegamos a ele, se quisermos chegar de cabeça baixa, humilhados e reconhecendo: tu és a estrela da manhã, tu és o sol da justiça. Mas caído ali, diante da presença, João diz no versículo 17: ele pôs sobre mim sua mão direita. Que capacidade de amar. E ele me disse: não temas, seus filhos não ficam caídos.
Ele derruba com o fulgor da sua glória, mas Ele estende a mão direita e diz: não temas, não temas. É o que Ele diz para ti esta noite: não temas, porque a vitória dEle é a nossa vitória. No versículo 18: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E agora veja o que Ele diz no versículo 19, ou melhor ainda, o versículo 12, eu estava no 17: e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. A morte é um estado, o inferno é um lugar. A palavra para inferno aqui é Hades. Alguns teólogos chamam de inferno transitório. É aquele estado intermediário dos mortos que estudamos algumas semanas atrás aqui numa terça-feira. O que ele está dizendo é: morre, porque ele tem a chave. Se ele decidir que não morre, não morre. Mas ele tem também a chave do Hades. E só vai para lá quem está sem a salvação. Aliás, o Hades não poderá segurar ninguém. Todos comparecerão diante do Senhor para serem julgados. As chaves estão na sua mão. Ele abre e fecha. Pode abrir e ninguém pode pedir licença. Pode fechar e não precisa falar com ninguém. É isso que Ele está dizendo: não te preocupa, não temas. Eu estive morto, mas agora vivo e vivo para todo sempre. Eu quero te convidar a ficar em pé e quero dizer para ti: Jesus vive para todo o sempre. E Ele põe a sua mão direita no teu ombro e diz para ti: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Eu estou aqui, vivo para todo o sempre. É por isso que Paulo, olhando para a morte, talvez tenha dado uma risada e tenha cantado: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Não, a morte nada pode fazer contra ti, a morte nada pode fazer contra mim. Os santos não morrem, a chave está na mão dele. Tenha 2 anos, tenha 60, tenha 70, os santos não morrem. Ele tem a chave. Os santos descansam nos braços do Pai.